O texto, como observamos em uma ocasião anterior, contém duas orações, uma oração negativa e uma oração positiva. Primeiro, há a oração negativa: não rogo que os tires do mundo. Há fins sábios a serem observados por sua permanência aqui. Isso aumentará, em última análise, sua felicidade no céu, dará glória a Deus, será um meio de conversão de outros. Portanto, não rogo que os tires do mundo, mas eu oro, e aqui vem a oração positiva, que, enquanto estiverem nele, os protejas do mal. Vamos primeiro, então, considerar o mal do qual Cristo orando para que seu povo seja protegido. Não hesitamos em declarar que o único mal aqui pretendido é o mal do pecado. Pode ser verdade que Jesus Cristo implore a seu Pai para nos preservar de algumas das terríveis aflições que podem ser demais para nossa estrutura mortal suportar. Pode ser que, às vezes, os golpes e ataques do inimigo sejam repelidos pelo braço da intercessão de Jesus. Pode ser que a grande égide do Deus Todo-Poderoso seja frequentemente mantida sobre nossas cabeças em questões de providência, para nos proteger do mal quando andamos e para nos guardar para que não batamos nossos pés contra uma pedra. Sentimos-nos persuadidos, no entanto, de que nenhuma dessas coisas é pretendida aqui, mas que o mal tão continuamente falado nas Escrituras, o mal preeminentemente aqui pretendido, é o pecado e nada mais. Rogo-te que os guardes do mal. Aflições são frequentemente benéficas, portanto Cristo não pleiteia que sejamos mantidos inteiramente longe desse tipo de mal. A provação nos coloca de pé e dá nova vida à oração, portanto Cristo não pediu que esse agridoce não nos fosse dado. A própria morte, que parece um mal, é uma coisa boa para os crentes, então Cristo não pede que não morramos. A petição que ele aqui apresenta para seu povo é: eu oro para que tu os guardes do mal, o mal especial, o mal particular, o mal mortal do pecado. Observemos aqui que o pecado é um mal absoluto. É um mal sem a mitigação de qualquer bem nele. No pecado não pode haver bem, é mal, apenas mal, e isso continuamente. A forma mais baixa de pecado é o mal, a mais alta é o mal mais completamente desenvolvido. O pecado em um anjo era o mal, pois o transformou em um demônio. O pecado no Éden era o mal, pois arrancou as belas árvores pelas raízes, e destruiu todos os seus frutos, e enviou Adão para cultivar o solo de onde foi tirado. O pecado é sempre um mal, não traz lucro a ninguém. Não aproveitará um homem se ele ganhar o mundo inteiro e perder sua própria alma, e no cristão especialmente é mal, nada além de mal. O pecado nunca pode beneficiá-lo, é um mal, apenas um mal poderoso e um mal terrível, é um mal absoluto, é um mal, ponto é verdade, do mal Deus tira o bem. Às vezes, os próprios pecados do povo de Deus são anulados para preservá-los de algum pecado maior, mas isso não destrói o mal. Se Deus envia ursos da floresta para executar sua comissão, e eles matam as crianças zombeteiras, eles ainda são ursos, e se o pecado às vezes é feito para ser o meio de honrar a Deus, ainda assim o pecado é pecado. Não obstante qualquer propósito que Deus possa realizar por ele, e nenhuma pregação falsa pode nos fazer acreditar em qualquer doutrina que deva tirar o caráter mortal que por direito pertence ao pecado. É sempre prejudicial e perigoso. O homem cristão, que confia que, por qualquer pecado, ele pode se manter fora de dificuldades, ou se livrar de dificuldades, comete um erro terrível. O pecado não pode lhe trazer o bem. Mas, você diz, estou em grandes dificuldades, meus credores estão me pressionando, o que devo fazer? Se eu pudesse emitir aquela conta de acomodação, ou falsificar aquela nota, poderia haver algo de bom nisso. Não pode haver nada de bom nisso. O pecado é mal, é o mal. É o mal sem uma única partícula de bondade, é o mal sem qualquer mitigação. Oh, diz outro, se eu fizesse tal e tal coisa, é apenas um pequeno mal, eu então prosperaria nos negócios, então eu poderia me dedicar a Deus, e servi-lo melhor, e assim, do mal, eu poderia trazer um bem. O fim justificaria os meios. Não, se os meios são maus, eles são maus, se os meios são maus, eles são maus. Pecado é pecado, e nada mais que pecado, e por mais que possa, às vezes, parecer haver vantagens temporárias nele, ele ainda é mau, e somente mau. O que, embora a bebida nociva possa às vezes estimular o homem, e pareça torná-lo mais poderoso, ela realmente o enfraquece, e acabará por destruí-lo. Um homem pode imaginar que o pecado é bom, por um tempo,
pode remendar sua respeitabilidade e fazê-lo ficar um pouco mais favorável aos olhos dos mundanos, mas a casa reparada com tal material podre como esse cairá, não obstante tudo que é feito para sustentá-lo. Todo pecado é um mal absoluto, e o único nome que daremos a ele é mal. Deixe o monstro alegar como pode, e nos pedir para chamá-lo de bom. Nós o acusamos de ter matado nosso Senhor, e o condenamos como um mal a ser odiado e evitado. Uma serpente pode ter belos tons azuis em suas escamas, mas ela é uma coisa mortal, e deve ser esmagada na terra. Em seguida, dizemos que o pecado é o mal porque é um mal sem paralelo. Você não pode encontrar nada no mundo tão mau quanto o pecado. Nada desolou tanto esta nossa bela terra quanto o pecado. Diga-me que a guerra matou suas dezenas e centenas de milhares, que terremotos abalaram vastas cidades, que a pestilência devorou milhões. Descreva-me a concussão dos elementos. Fale-me do tumulto selvagem da natureza no exterior e lembre-me de como ela destrói o homem e destrói sua obra. Mas quando você tiver escrito o catálogo negro de todas as coisas terríveis que aconteceram ao homem, eu ainda lhe direi que o pecado se ergue como o monstro do mal, o gigante que os supera a todos, cabeça e ombros acima deles, o mal mais inqualificável e inigualável do mundo. Você me pergunta se o pecado fez muito mal, eu lhe respondo, sim. Veja o jardim do Éden destruído, um mundo inteiro inundado com água, até mesmo os topos das montanhas cobertos. Veja a terra aberta, e Coré, Datã e Abirão descendo ao poço. Veja fogo chovendo sobre Sodoma e Gomorra, e veja as cidades da planície, com todos os seus habitantes, destruídas. Mas o pecado fez mais do que isso, ele cavou um inferno em algum lugar, não sabemos onde, não nas cavernas da terra. Esse seria um pensamento terrível, que esta casa dos justos por uma temporada se tornasse a morada dos condenados. Se há algo pior do que isso, o pecado é culpado disso, pois ele massacrou Emanuel, ele matou o Senhor da vida e da glória. O pecado traiu, o açoitou, colocou uma coroa de espinhos em sua cabeça, cuspiu em seu rosto, o crucificou, pregou suas mãos e seus pés na árvore amaldiçoada. O pecado sentou-se e observou até que ele morreu, e naquele momento, bendito seja seu nome. Os pecados de todo o seu povo estavam acabados. O pecado é incomparável, nenhum mal pode se comparar a ele. Encontre o mal que você quiser, o pecado se destaca antes de tudo como um mal. O pecado também, em certo sentido, é um mal que não tem remédio. Você pode, talvez, ficar um pouco assustado com esse pensamento, especialmente quando você me ouviu dizer tão continuamente que a morte de Cristo tira de um cristão a própria culpa de seu pecado, de modo que ele não é culpado diante de Deus, mas permanece aceito em Cristo, com a justiça de seu Salvador, de modo que ele pode alegar isso diante de Deus, e até mesmo reivindicar os méritos imputados a ele por meio de Jesus. Ainda assim, o que eu disse é verdade, que para o pecado ainda não resta remédio, mesmo para o cristão, quando ele o cometeu. Existe o remédio do perdão, no que lhe diz respeito, mas não há remédio para o pecado em si. Onde, por exemplo, está o remédio para uma palavra pecaminosa que eu disse? Minhas lágrimas podem trazê-la de volta e impedi-la de causar dano aos meus semelhantes? Mesmo que Cristo tenha me perdoado, isso não acabará com o mal que eu possa ter feito aos outros. Quando eu deixo cair uma única pedra de pecado no oceano deste universo, ele continuará a fazer círculo após círculo, sempre se expandindo. Posso, por toda a minha vida, trabalhar com mais do que zelo seráfico e com um coração semelhante ao de Cristo para desfazer o mal que fiz, mas nem se eu pudesse trabalhar por toda a eternidade poderia desatar aqueles nós que amarrei, ou derrubar aquelas montanhas que empilhei, ou secar os rios que cavei. É verdade. O pecado está todo perdoado, nunca será atribuído a mim, mas, penso eu, embora Cristo tenha me perdoado, nunca me perdoarei por algumas coisas nas quais posso ter desonrado seu nome e desonrado sua pessoa abençoada. Quando alguns de vocês, velhos blasfemadores, se lembram de que alguns no inferno foram condenados por seus meios, vocês podem agradecer a Deus por serem salvos, mas não podem desfazer essa ruína para almas imortais. O pecado é o mal. Bem poderia Jesus orar por seu povo: Pai, livra-os do mal, pois é um mal que, embora tenha remédio para si mesmo, não tem remédio para suas consequências sobre os outros.
Queira Deus que quaisquer males que possamos ter causado sejam remediados tanto quanto possível pela futura santidade de nossas vidas. Mais uma vez, o pecado é um mal mais pestilento, porque traz consigo todos os outros males. Acho que o pior mal que o pecado já me fez é este: às vezes me roubou a presença do meu bendito Mestre. Houve épocas em que o Espírito foi retirado de mim. Houve momentos em que busquei meu amado e não o encontrei, quando desejei ardentemente sua presença, mas não consegui encontrá-la, e minha única canção foi: que horas pacíficas eu já desfrutei, quão doce ainda é a lembrança delas. Mas agora encontro um vazio doloroso que o mundo nunca poderá preencher. O pecado era aquele véu que se interpunha entre mim e meu Senhor. O querido velho Joseph Irons costumava dizer: Cristo frequentemente esconde seu rosto atrás das nuvens de poeira que seus próprios filhos levantam. Então, nós fazemos poeira por nossos pecados, e Cristo se esconde atrás dela. Nós construímos um muro por nossas transgressões, e nosso amado se esconde atrás daquele muro. Ah, pecado, tu és de fato um mal, pois me roubaste sua doce companhia, e tiraste sua abençoada companhia. Tu tens estado sentado no trono do meu coração, e ele não tolerará tal insulto, ele não parará onde o pecado está. Tu entraste em minha alma, e Jesus disse: não permanecerei onde há pecado, minha presença expulsará o pecado, ou o pecado expulsará minha presença. Ó pecado, quanta miséria eu experimento através de ti, o cristão pode dizer. Ah, pecado! Quantos crentes pobres e acorrentados tiveram seus grilhões primeiro forjados por ti? Pecado, tu és a bigorna na qual nossas dúvidas são soldadas. Pecado, tu és o fogo no qual nossos espíritos são frequentemente derretidos em tristeza. Poderíamos fazer todas as coisas se não fosse por ti. Ó pecado, tu cortas as asas da fé, tu apagas a chama do amor, tu destróis a energia do zelo, tu és o mal, meu mestre te chama assim, e tal tu és. Tu não precisas ser renomeado, esse nome uma vez dado tu carregarás para sempre, e por toda a eternidade tu serás apontado, no pelourinho do desprezo, por todos os santos, como o mal. Bem poderia Cristo pedir a seu Pai que, embora ele não desejasse que seus filhos fossem tirados do mundo, ele desejasse que eles fossem mantidos longe do mal. Eu os conjuro, jovens convertidos, que estão prestes a vestir o Senhor Jesus Cristo, a lembrar que o pecado é o mal. Por todas as suas vidas futuras, vocês devem se lembrar de que esse é o mal que vocês devem evitar. Não temam a aflição, não temam a perseguição, em vez disso, alegrem-se e sejam extremamente felizes se esse for o seu destino, pois grande é sua recompensa no céu. Mas, eu os conjuro, temam o pecado. Eu os recomendo ao Deus de toda a graça, que é capaz de impedi-los de cair e apresentá-los sem defeito diante da presença de sua glória, mas ainda assim eu os imploro a sempre se lembrarem de que o pecado em si é o mal para vocês. Ele sempre será assim para vocês enquanto viverem, embora perdoado, ainda é pecado perdoado. Evite-o no mínimo grau, não dê lugar a pequenos pecados, e você não dará lugar a grandes pecados. Lembre-se do provérbio: cuide dos centavos, e as libras cuidarão de si mesmas. Cuidado com os pequenos pecados, e você não cometerá grandes pecados. Eu os conjuro a manter seus corações no amor de Deus, e que o próprio Deus os preserve, de acordo com a oração do nosso Salvador, para que vocês os guardem do mal. Podemos fazer apenas algumas observações sobre o segundo ponto, que é o perigo ao qual o povo de Cristo está exposto. Existe algum perigo de homens cristãos correrem para o pecado? Depois de terem crido em Jesus, e depois de terem sido perdoados, eles cometerão pecado novamente? Depois de terem sido adotados na família de Deus, eles pecarão? Eles pecarão, podem pecar depois de tudo isso? Ó amados! Eu pensei uma vez, quando meu Senhor me perdoou pela primeira vez, que eu nunca mais poderia pecar contra Ele. Quando, preto da cabeça aos pés, Ele falou a palavra purificadora e me fez branco. Quando Ele tirou meus trapos e me vestiu com vestes reais, e me beijou com os beijos de seu amor, e me mostrou seu coração profundo e afetuoso, eu pensei: ó tu, bendito Jesus! Posso pecar novamente contra ti? Pode ser que eu, um rebelde perdoado, a quem tu perdoaste tanto, pudesse fazer tal coisa? Não, precioso Jesus, pensa o jovem convertido, eu posso vir e lavar teus pés com minhas lágrimas e enxugá-los com os cabelos da minha cabeça, mas eu não posso pecar, eu não pecarei. Ah,
Quão cedo essa bela visão é tirada! Quão cedo a teoria é estragada pela experiência, amados, vocês não acham que estão em perigo de pecar agora? Nós, que somos jovens, em que perigo de pecar estamos? Enquanto nossas paixões são fortes, e nossas concupiscências furiosas, precisamos ser guardados por Deus, ou pecaremos contra Ele? E vocês, cavalheiros de meia-idade, a vocês também tenho uma ou duas palavras a dizer. Vocês sempre oram particularmente pelos jovens, e os jovens são muito gratos a vocês, e eles sempre pretendem orar especialmente por vocês, porque vocês estão na posição mais perigosa. Lembro-lhes o que lhes disse antes, que não há nas Escrituras nenhum caso de um jovem caindo em pecado, mas há mais de um caso de um homem de meia idade. Vós, a vós com cabeças nevadas, cujos cabelos estão embranquecidos pela idade, não sabeis que ainda tendes necessidade da guarda divina, ou caireis? Ó vós, veteranos no exército do Senhor, não reconheceis que, se a sua graça fosse retirada de vós, teríeis em vossos corações material suficiente para pegar fogo, pois vossas almas ainda não estão perfeitamente purificadas? Quando pergunto aos meus velhos irmãos se o pecado ainda está presente com eles, cada um deles sempre diz: bem, eu pensava que tinha um coração ruim uma vez, mas sei que tenho agora, eu pensava que era vil uma vez, mas sei que sou agora. Eu me torno mais e mais vil à medida que os anos passam, e vejo-me cada vez mais vil a cada dia. Não é assim com vocês? Ah! Não é assim com vocês perpetuamente? E vocês não confessarão, até o último momento da sua morte, que serão guardados se Deus os guardar, mas que, se Ele os deixasse, vocês estariam perdidos? Fiquei satisfeito em ouvir algumas das boas respostas que os jovens me deram quando perguntei a eles: você acha que será mantido fiel a Cristo até o fim? Sim, pela graça de Deus, eles disseram. Mas suponha que Deus o deixe? Em seguida, perguntei, e quão extremamente apropriada foi a resposta. Deus não me deixará, então não posso dizer nada sobre isso. Essa foi uma maneira doce de responder à pergunta. Ele prometeu que não nos deixará, nem nos abandonará, então, cristão, enquanto o alertamos sobre o perigo se Deus o deixar, nós o confortamos dizendo que ele não o deixará. Observe a terrível ameaça que aqueles pobres arminianos têm estragado tanto. Aqueles que nada sabem das doutrinas da graça fazem com que os pecadores caiam, e voltem, e caiam novamente, e voltem, mas uma doutrina mais antibíblica não pode ser proposta, pois Deus declara solenemente que, se fosse possível para um homem, uma vez regenerado e santificado, apostatar, ele estaria perdido além de todo remédio, e não restaria esperança para ele, exceto uma certa espera terrível de julgamento e indignação ardente. Eu o encarrego de lembrar que, se fosse possível para você cair assim, há o precipício sobre o qual você deve cair. Não há resgate para você em um caso como esse. Se a verdadeira conversão falhar, Deus nunca tentará duas vezes. Se uma vez ele colocar sua mão sobre você e falhar, ele acabou com você. Mas não é possível, glória seja dada ao seu nome. Ele ainda não falhou e nunca falhará. Ainda assim, nós o alertamos, e as Escrituras nos dizem para fazer isso, para lembrar que seremos mantidos somente pela fé para a salvação, e que nosso Senhor Jesus Cristo disse: minhas ovelhas ouvem minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca perecerão, nem ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mais deu, é maior do que todos, e ninguém é capaz de arrebatá-las da mão de meu Pai. Isso nos leva a falar, em terceiro lugar, sobre o guardião do povo de Cristo: eu oro para que tu os guardes do mal. Muitas vezes nos mantemos, amados, e fazemos um péssimo trabalho quando fazemos isso. Se um homem cristão tenta guardar seu próprio coração sem pedir ajuda de Deus, ele será um guarda tão bom quanto aqueles guardas que Herodes colocou para vigiar o apóstolo Pedro, e que, quando abriram as portas da prisão pela manhã, descobriram que o prisioneiro havia escapado. Você pode ficar de pé e vigiar seu coração sem Deus, mas descobrirá que ele escapou e foi atrás, apesar de tudo. O cristão não deve confiar em sua própria guarda, porque às vezes ele estará dormindo, e então o inimigo o pegará desprevenido. As pessoas geralmente estão prontas, como diz o ditado, para colocar uma fechadura na porta do estábulo quando o cavalo se foi, e os cristãos às vezes são muito cuidadosos depois de pecarem. Ah!
Mas a questão é trancar a porta enquanto o cavalo está no estábulo, e tomar cuidado antes de pecar. É melhor evitar que sua casa pegue fogo do que apagar o fogo tão rapidamente. Todos nós temos necessidade de sermos guardados por Deus. Achamos que podemos nos manter, mas não podemos, pois a pobre carne e o sangue falharão, embora o espírito possa estar disposto. A carne é fraca, e se fosse possível nos mantermos por um pouco de tempo, logo seríamos vencidos pelo sono espiritual, e então, você sabe, o diabo viria caminhando para o acampamento no meio da noite, e se ele nos pegasse dormindo e desprevenidos, ele, se Deus permitisse, nos apressaria para a perdição. Se vocês confiarem a Deus, Ele os preservará, mas se vocês tentarem se manter, vocês falharão. Quantos esquemas diferentes as pessoas têm para se manterem longe do pecado? Por que elas não vão e pedem a Deus para mantê-las, em vez de se amarrarem de pés e mãos a esta coisa e a outra, e assim pensarem em evitar o pecado? Vamos entregar nossos corações a Deus completamente, pois Ele preservará seu próprio povo. Ó! Que promessa graciosa o Senhor deu a respeito de sua vinha: eu, o Senhor, aguardo, eu a regarei a todo momento, para que ninguém a danifique, eu a guardarei noite e dia. Não é uma expressão preciosa: eu, o Senhor, aguardo? O Senhor parece falar em sua própria defesa: eles dizem que eu não aguardo, mas eu o faço. Eles dizem que eu deixo meu povo cair, mas eu não o faço. Olhe para minha vinha: eu, o Senhor, aguardo, não importa o que eles digam, eu a regarei a todo momento, para que ninguém a danifique, eu a guardarei noite e dia. Este é o único fundamento de nossa confiança, que Deus guarda os pés de seus santos, e ninguém que confia nele ficará desolado. Agora devemos concluir, orando em nome do povo do Senhor para que Deus os guarde. Lembre-se, crente, que enquanto diz que Deus os guardará, ele o faz por meios. Vocês devem cuidar uns dos outros. Eu gosto de admoestá-los a cuidar de seus irmãos e irmãs. Ora, há alguns de vocês sentados com apenas uma grade entre vocês, e ainda assim não conhecem seus vizinhos. Alguns de vocês, eu sei, falam demais às vezes, mas eu preferiria que vocês falassem um pouco demais do que não falarem nada. Ó, quão pouco cristãos alguns de vocês são, sentados lado a lado, e ainda assim não se conhecem. A igreja deve ser um lugar onde seremos como crianças em casa. Certifique-se de cuidar desses jovens amigos que estão entrando na igreja, tente cuidar deles. Queremos alguns pais que os guiem no caminho certo. Pobres almas, vocês não podem esperar que eles saibam muito. Alguns deles, de fato, podem ter estado muito tempo no serviço de Deus, outros apenas começaram a correr a corrida cristã. Você deve cuidar dos jovens, e então a oração de Cristo será cumprida no caso deles. Eu oro para que você os proteja do mal. Finalmente, lembre-se de que o único guardião dos santos é Deus, e coloque suas almas dia a dia em suas mãos. Eu imploro a você, pelo amor de Cristo, não se esqueça de sua santa oração da qual tenho falado a você. Medite frequentemente sobre a graça que o colocou sob a custódia do Salvador. Ó! Não se esqueça de que você é dele desde toda a eternidade, e que não lhe convém pecar, que você é eleito em Cristo, e seria uma desgraça para você transgredir. Lembre-se de que você é um da aristocracia do universo, você não deve se misturar com mundanos vis. Lembre-se de que o sangue real do céu corre em suas veias, portanto, não se desonrem por atos que podem ser tolerados em um mendigo, mas que rebaixariam um príncipe da casa celestial. Permaneçam em sua dignidade, pensem em sua glória futura, lembrem-se de onde vocês estão e em quem vocês estão, na pessoa de Jesus. Caiam a seus pés diariamente, agarrem sua força a cada hora, clamando: ó, para isso não tenho poder algum, minha força está aos teus pés para deitar. Ó amados, vocês que não amam o Senhor, não posso orar para que Deus os guarde do mal, porque vocês já estão nele, mas eu oro a Deus para tirá-los dele. Há alguns de vocês que não sentem o pecado como um mal, e devo lhes dizer por quê? Vocês já tentaram puxar um balde para cima de um poço? Vocês sabem que, quando ele está cheio de água, vocês podem puxá-lo facilmente, desde que o balde permaneça na água. Mas quando ele fica acima da água, vocês sabem o quão pesado ele é. É exatamente assim com vocês. Enquanto vocês estão em pecado, vocês não sentem que ele seja um fardo, ele não parece ser mau, mas se o Senhor uma vez os tirar do pecado, vocês descobrirão que ele é um mal intolerável, um mal hediondo.
Que o Senhor, esta noite, enrole alguns de vocês. Embora vocês estejam muito no fundo, que Ele os tire do pecado e lhes dê aceitação no amado. Que vocês tenham novos corações e espíritos retos, que são somente o dom de Deus. Lembre-se das palavras do Senhor Jesus: pedi, e dar-se-vos-á, buscai, e achareis, batei, e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Deus lhe dê graça para pedir, buscar e bater, por amor a Jesus. Amém.